A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54-3698-1103. Super Andreassa, aniversário Andreassa. Um mês de ofertas e prêmios para você. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O aniversário Andreassa chegou e eu tô aqui para convidar vocês para essa grande festa. Prepare-se para concorrer a Vale Viagens e transformar suas compras na viagem dos sonhos. É muito fácil participar. A cada R$300 em compras, você garante seu cupom e com as marcas parceiras, suas chances aumentam. Prêmios instantâneos direto nos caixas e vale compras de R$1.000. É ganhar na hora! Aniversário Andreassa, a sua viagem dos sonhos te espera. Vem comemorar! A minha saudação a você que está ligado aqui na nossa TV Serra, quero te cumprimentar. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, é o telejornalismo local, sempre com os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência, aqui no canal 526 da NET Claro, para toda a região cobertura Farroupilha e ainda no Facebook, no canal do YouTube, no Instagram, também no nosso site e ainda no nosso aplicativo. Baixe o aplicativo TV Serra Farroupilha, vai na loja de aplicativos do teu celular e gratuitamente você pode baixar o aplicativo e ter a nossa programação na palma da tua mão. A nossa entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta ligando 54-3698-1103, Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. E também do Super Andreassa, aniversário Andreassa, um mês de ofertas e prêmios para você. O assunto que nós vamos falar hoje aqui na nossa entrevista do dia é um assunto que está mexendo muito na comunidade de Farroupilha, que é o assunto da água, que é o assunto do abastecimento da água, do tratamento do esgoto aqui no município de Farroupilha. O município analisa uma minuta de contrato que foi apresentada pela AEGEA Saneamento, a empresa que adquiriu a Corsan no passado, e claro que a AEGEA Saneamento tem o interesse em poder contar na sua carteira de clientes com o próprio município de Farroupilha também. A temática suscitou na Câmara de Vereadores a formação de um GT, de um grupo de trabalho já há diversos meses, e foi feito um trabalho, um relatório muito rico, muito produtivo. Esse trabalho foi coordenado, foi presidido pelo vereador Davi André de Almeida, do Progressistas. E o vereador é o nosso convidado no dia de hoje aqui nos estúdios. Vereador, prazer recebê-lo aqui, bem-vindo, tudo bem? Adalmati, é uma grande alegria estar aqui com vocês. Quero cumprimentar os telespectadores da TV Serra e dizer que é sempre uma grande oportunidade nós estarmos aqui para falar com a nossa comunidade, principalmente
nesse tempo onde nós estamos discutindo um tema muito importante para o município. Com certeza. É um tema que vai mexe e mexerá com o presente e também o futuro do município de Farroupilha, porque não tem vida sem água. E nós temos também uma necessidade muito grande de evoluirmos na questão do tratamento do esgoto. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás, vereador Davi, depois daquela vinda da Corsan à Egea aqui em Farroupilha, lá no mês de março, suscitou na Câmara de Vereadores uma mobilização dos vereadores para a formação de um grupo de trabalho, de um GT. O senhor presidiu esse GT, esse grupo de trabalho que fez um levantamento, fez muitas reuniões e também, vamos dizer assim, buscou um extrato do que a comunidade pensa da temática, né? Claro. Adamati, esse tema nós iniciamos ele já no ano de 2024, né? Um debate no final do ano, né? O ex-prefeito Feltrin, então ele envia, né, uma minuta para a Câmara de Vereadores e nós estávamos com muitos projetos, não tivemos tempo hábil para a discussão, o que ele ficou então para o início de 2025 já numa nova legislatura. Então, o Executivo Municipal ele está estudando esse tema desde o início do ano, né? E então nós, vereadores, tomamos realmente parte nesse estudo da minuta a partir de março, 27 de março aí de 2025, quando nós tivemos uma audiência pública promovida pelo Executivo Municipal e naquele momento ali então eu entendi, né, que seria necessário conversar com os vereadores. Naquela noite ali mesmo conversei com alguns vereadores e nós entendemos a importância de nós montarmos um grupo de trabalho para discutir essa minuta que a Egea enviou para os municípios, né? A gente sabe que o contrato que Farroupilha tem é um contrato desde 2008, né? E esse contrato, então, ele estava vigente e a Egea ela adquiriu a Corsan, né? A Corsan ela foi privatizada e a Egea comprou. E o que a Egea fez? Para nós entendermos um pouquinho o contexto. Ela envia uma minuta para todos os 317 municípios. Uma minuta padrão. Padrão. E para que os municípios pudessem ampliar a discussão, né? Com os vereadores, enfim. E o que aconteceu? Alguns municípios, Adamati, eles já assinaram essa minuta, né, já renovaram ali o contrato da minuta com as novas marcas do novo regulamento, enfim, né, um novo marco de regulamento que vai dizendo que nós teremos que ter 35% do esgoto tratado em 2028, 90% em 2033 e a água na sua totalidade de fornecimento. Bom, a partir daí gerou uma grande discussão em que alguns municípios que assinaram já tiveram alguns problemas, né, de fornecimento de água, de ampliação das obras, né, porque no papel é tudo muito fácil nós colocarmos. O detalhe é que nós, aqui em Farroupilha, nós analisamos o seguinte: nós precisávamos de alguns complementos na minuta para que a gente pudesse avançar essa discussão. E o prefeito, então, Jonas Tomazini, ele nos autorizou, né, a discutir já esse tema mesmo antes de nos enviar para a Câmara de Vereadores a minuta e a gente já começou a ganhar tempo, né? Até porque até hoje o projeto não chegou na Câmara. Sim, ainda, né? O projeto ainda não chegou na Câmara. Não a veio Câmara só se antecipou. Exatamente. E aí montamos esse grupo de trabalho, né, que eu pude presidir, né? O vereador Roque Cervenini foi o vice-presidente e o relator, então, foi o vereador Joel, mas todos os 15 vereadores participaram desse trabalho. Então, nós começamos a fazer uma análise minuciosa do contrato. No detalhe. No detalhe. E nós começamos a analisar pelo que o nosso procurador-geral ele nos enviou, né, o relatório dele, o parecer dele, e nós começamos então a analisar por ali. Quando ele dizia no seu parecer que precisaria então realmente de penalizações claras,
precisaria de metas claras, precisaria então passar por licitação, né? E ele também tinha um entendimento de que o contrato de 2008 ele haveria de se encerrar no momento, ou se encerrou no momento em que a Corsan foi privatizada, quando no contrato de 2008, na cláusula 30ª, ela diz que caso houvesse a privatização da Corsan, a Corsan então ela seria extinta. O contrato se extinguiria. Exatamente, extinguiria a Corsan, né, e extinguiria o contrato. Hoje a gente sabe que a Egea é uma empresa, né, que são gestores de São Paulo que administram, com investidores chineses, enfim, mas a Corsan hoje é só uma marca, né? A Corsan ela já não existe mais, então o contrato ele está encerrado. E ali o procurador-geral ele faz uma indicação de que a gente possa fazer uma licitação, né, como é feito normalmente em todos os casos. Porque quando é público, né, você consegue fazer um contrato. Né? Por exemplo, o Estado é público, o município de Farroupilha é público, se consegue ter um contrato. Agora, contrato público com público dá certo, né? Exatamente. Não tem problema. Agora, público com privado... Exatamente. Agora a gente precisa de licitação, a gente precisa licitar um trabalho para que a gente possa dar andamento. Então, 3 caminhos se foi observado aqui com o trabalho do GT. Né? O caminho da assinatura da minuta, né, com alterações que a gente analisou, a licitação e também a municipalização. Há de se dizer, Adamati, que é importante a população também ter o entendimento de que o prefeito Jonas Tomazini, ele está oportunizando o diálogo com a Câmara de Vereadores, em que ele não é obrigado a fazer esse diálogo, mas ele, né, por ser um gestor que quer o melhor para a nossa cidade, quer o melhor diálogo, quer que Farroupilha tenha saúde, que Farroupilha cuide da sua próxima geração, ele amplia o diálogo com a Câmara de Vereadores, né, e aí nos permite fazer uma análise e apresentar, né, o que já foi feito, nós analisamos e apresentamos para ele todo o nosso resultado final, né, com atas, com tudo que nós discutimos, a área técnica e tal, nós apresentamos para ele. E aí, então, estamos aguardando que venha para nós o resultado de toda essa análise. Bom, dizendo isso, eu quero te afirmar que há uma preocupação do Executivo Municipal quanto a esse tema, porque essa discussão ela já se alonga há muitos anos. Tu és sabedor de que ali nos anos de 2017 já se foi feito seminários, se foi feito movimentos, né, para cancelar reuniões, o antigo contrato, audiências públicas. Foi feito muita coisa e não se achou um caminho, porque o contrato não dava condições, né, de um cancelamento para que se pudesse ter uma outra alternativa. O contrato é muito rígido. Muito rígido, muito fechado, né? Porque o interesse era que a Corsan continuasse tendo o atendimento aqui da nossa cidade. E então, nesse momento, é o momento da discussão. Esse é o momento que nós precisamos debater essa temática e ver o melhor caminho, né? Ver o melhor caminho. E qual é a sugestão que nós colocamos aqui para o prefeito municipal? Depois de nós termos aqui várias reuniões, olha só, foram muitas reuniões? Nós tivemos 9 reuniões técnicas. 9. Nós fizemos 9 reuniões técnicas e fizemos mais 2 audiências públicas. Então, nós tivemos ali, em abril, nós tivemos 4 encontros, em maio nós tivemos aqui mais encontros, junho, julho, né? E não paramos de ter, ou seja, nós ouvimos aqui toda a área técnica da FEA, nos reunimos com a FEA, nos reunimos com o Coman, nos reunimos com a FEPAM, nós tivemos, como eu já falei aqui, o Conselho Municipal, né? Mas nós tivemos aqui, ó, o Sindilojas, as entidades de classe, OAB, SICS, Sindigênero, CDL, União de Associação Farroupilha, representantes de bairros, ou seja, nós ouvimos toda a sociedade civil
organizada, né, para que a gente pudesse assim, realmente ouvir a população, né, ouvir geral a população. E não é um pensamento só dos vereadores, mas é um termômetro da população, da sociedade. Com certeza. É claro que cada vereador tem o seu posicionamento, mas naquele momento nós deixamos de ser situação e oposição, porque o bem maior é a nossa água, né? É o nosso futuro. Nós estamos falando de um contrato de 37 anos, né? Longuíssimo. Então, é um contrato, inclusive, se não me falha a memória, apontado pelo Tribunal de Contas, ou não me lembro certo aqui, mas que eles recomendam que seja 30 anos um contrato, né? No máximo. No máximo, que possa ser revisado a cada 10 anos. Bom, cada vereador então trabalhou e trouxe, agregou, mas também nós ouvimos toda a população, né? Os representantes de bairros estiveram conosco, né, no momento em que nós fizemos uma audiência pública, e ali eles puderam expor as suas necessidades, os seus anseios, as suas preocupações, porque gerou muita preocupação, né, e está gerando ainda na população. Como é que vai ficar, né, o valor também que será agregado, né, para cobrar o esgoto, né, essa questão da soleira negativa, são muitas questões. Então, nós nos reunimos por algumas vezes, e aqui depois a gente pôde apresentar, depois da conclusão desse GT, nós apresentamos algumas coisas que, se tu me permites aqui... Eu ia te perguntar. Eu quero destacar... Alguns itens importantes. Alguns itens importantes aqui. Então, por exemplo, né, nós concluímos que o Plano Municipal de Saneamento, ele está desatualizado. Né? Ele está desatualizado há uns 2 anos, né? Então nós precisamos, e indicamos aqui ao Executivo, que nós precisamos da atualização desse plano de saneamento básico, né? O plano vigente até 2015 está vencido então há 2 anos. O último foi em 2015, então faz 2 anos que nós estamos com desatualização. E o plano de saneamento básico, Adamati, ele é a direção, ele é o norte, né, para que a gente possa seguir avançando. Então, é ele que dá o regramento. Com certeza. Essa atualização é uma condição para qualquer termo aditivo, porque nós aí estaremos determinando o que nós vamos querer para a nossa Farroupilha, dentro do marco regulatório, né, dentro de um diagnóstico técnico alinhado à realidade atual. É isso que nós estamos indicando para o Executivo. Um outro ponto importante que eu detalho aqui contigo é o 4º ponto, que é o planejamento das barragens, dos nossos mananciais. Os nossos 2 mananciais. Exatamente. Como que será feito, né, o cuidado, como que será feito a conservação de tudo isso, qual que é o plano, né, para a nossa barragem do Burati, para a nossa barragem da Julieta, porque são 2 pontos importantes, e se nós tivermos cuidado com esses 2 pontos, nós vamos ter água para um longo tempo. Acontece que nós precisamos ter um plano, né, para isso. Então, essas são estruturas estratégicas para a Farroupilha, são estruturas que elas precisam ser planejadas e garantidas, né, a sua continuidade de conservação. A gente sabe que no Burati, né, a gente tem dificuldades ali de manter, de conservar, às vezes algumas pessoas... De proteção. Né, estão ali, a gente não tem nada contra a pesca, não é isso, mas às vezes estão numa área que não poderia estar, às vezes não está delimitado como deveria, né? Então, o que a gente preza, assim, pela proteção, pela conservação e pela manutenção dos nossos mananciais, que são importantíssimos, e eu digo para ti, Adamati, no meu pensar, a água será o bem mais valioso, ou quem sabe já é, né? E no futuro, daqui 37 anos, você imagina, né? Eu não sei se nós estaremos aqui, mas eu quero fazer parte de alguém que lutou para conservar os nossos mananciais e ter a continuidade aí da água. Bom, o que nós também apontamos aqui? Em 5º lugar, clareza nas penalidades contratuais. Nós precisamos... De ambas as partes. Com certeza, né, para que nós tenhamos a garantia de que a EGEA vai cumprir
o que está dentro do contrato, que o município também vai cumprir o seu acordo, né? E esse contrato ele deve ter penalidades objetivas para os descumprimentos. Por exemplo, advertência, multa, né? Uma possível, não deu certo, não era o que nós queríamos, uma possível rescisão, porque nós tivemos um exemplo agora, aqui no bairro Cinquentenário, em que a EGEA veio fazer as obras, né, para já trabalhar aí na questão do esgoto. A canalização para a coleta do esgoto, né? Em que as ruas elas ficaram danificadas. Arrebentadas. E aí o que aconteceu? A Corsã teve que voltar a refazer alguns lugares, ainda está tendo que voltar. E não vai, é um trabalho que assim, ó, se tu não tem o início dele bom, depois o remendo ele vai ficar muito difícil. Então, o que nós estamos pedindo, né? É que esses critérios sejam bem analisados, né? E com uma revisão periódica da análise do contrato a cada 10 anos. Né? A cada 10 anos eu acho que é importante a gente poder revisar o contrato, analisar as metas que nós tínhamos, o que nós construímos, aonde nós chegamos. O que ficou para trás. Exatamente, isso é importante. Né? Também da questão da implantação da estação de tratamento. Hoje nós temos uma estação de tratamento aqui em Farroupilha, né? Uma análise clara. É necessário somente uma instalação de tratamento? Ela dá conta, ela está no melhor local? Exatamente. É necessário uma ampliação? Ela vai conseguir, né, atender os nossos moradores aqui na sua completude? Então, a gente não tem esse estudo. Isso seria importante nós termos, né? Claro que é mais uma informação técnica, mas é uma informação primordial para nós avançarmos. Outra coisa que eles estão declarando aqui para nós, né? O investimento de 237 milhões. É um dinheiro que a gente não tem nem noção. Mas eu pergunto, é suficiente esse dinheiro? É suficiente esse investimento? Precisa mais investimento? Eu não tenho essa resposta hoje. Sim. Por quê? Porque a gente não tem uma análise detalhada, um estudo detalhado. Então, o que é importante? Nós aqui não estamos contra o contrato, não é isso, né? Nós só estamos pontuando situações que nós precisamos ter clareza. Eu não tenho como assinar um contrato se não tiver clareza, né? Se não estiver apontado todas essas situações. Então, aqui também o fornecimento de água para o interior. Por exemplo, né, a prioridade para garantir o acesso digno e saudável para o nosso interior também. Porque as áreas que elas são urbanizadas no interior, elas já vão estar contempladas. Mas aí o interior, como é que vai ficar, né, essa gestão dos poços artesianos, né? Então nós precisamos dessa clareza também, desse fornecimento de água para o interior. Por exemplo, aqui a gente traz uma sugestão para a questão das áreas invadidas também, né? Hoje a gente sabe que não é um privilégio de Farroupilha, todas as cidades enfrentam essa dificuldade da invasão e nós somos favoráveis que todos tenham a sua moradia, né? Mas o que é importante? A gente trazer também dignidade, né? E trazer também para essas pessoas o comprometimento, o compromisso. Estando daqui a pouco lá numa área que está invadida, poxa, a contribuição delas com a água, porque eles estão numa área invadida, mas estão lá recebendo água, estão recebendo luz, né? E a gente sabe que na ilegalidade. Então a gente traz uma sugestão até para diminuir a perca da água, que é um item a ser analisado, né? E a gente propõe aqui a instituir a tarifa social, né, para que essas pessoas também tenham o comprometimento de pagamento da água com um percentual também de consumo e que tenha também a cobrança da tarifa social nessas ocupações irregulares, né, evitando também a inadimplência. Outra coisa que nós estamos trazendo aqui, Adamati, é a compatibilidade de outorga, né, do município. Hoje a EGEA está nos oferecendo uma outorga de 13 milhões, né? Ou seja, 13 milhões. Parece bastante, mas pelo tempo... É um valor que, eu não vou dizer que é insignificante, né? Porque 13 milhões é 13 milhões. Mas só analisar os 37 anos, dividir o valor do investimento... de 500 mil por ano. Exatamente. Então, tu analisa que nós temos uma operação aqui em Farroupilha
de água superavitária. Sim. Tá? Nós analisamos, conversamos com os técnicos, pegamos números, né? E em 2024, a Corsã ela teve um valor de 25 milhões aproximadamente aqui de superávit. Isso são números. Sobrou, lucro. Exatamente. Que não tá fora faz parte da regra do jogo. Faz parte da regra do jogo. E é claro que a EGE agora, como uma empresa privada, ela também vai querer ter o seu lucro, e isso é justo, né? Mas o que eu entendo aqui? Que daqui a pouco essa outorga ela poderia ser maior. Ela poderia vir um valor maior para o município, haja vista o tempo de contrato, haja vista o valor que eles estão se propondo de investimento e aquilo que eles estão propondo como retorno, né, para o nosso município. Além disso, nós temos aqui também uma preocupação que é a fiscalização contínua e integrada, né, desse contrato. Né? A gente precisaria que tivesse aqui uma criação de um núcleo permanente de fiscalização, né? Uma cooperação do Executivo com o Legislativo, né? A concessionária, e que a gente pudesse então ter uma fiscalização rígida no tocante à água, no tocante aos mananciais, no tocante à destinação também dos resíduos que também são gerados, né? Pela preservação da água e assim por diante. E aí é claro que a gente conclui fazendo uma análise no 14 ponto, no 14º ponto, análise jurídica sobre a assinatura do contrato, que a gente faz então uma referência entre o contrato atual, né, mas delegando para o Executivo a possibilidade dele fazer uma análise, um estudo claro, se o melhor caminho é a assinatura da minuta, né, com esses pontos que nós colocamos, se o melhor caminho é a licitação ou se o melhor caminho é a municipalização. Né? É claro que quem detém o poder dessa decisão é o Executivo. É, né? O né? prefeito municipal. Afinal de contas, ele foi eleito com um percentual extraordinário, a população confiou na gestão Jonas Tomazini. Mais de 2/3 da população. Thiago Brunet, né? E eu vejo que o hoje vice-prefeito Thiago Brunet tem estudado isso muito, né? E ele, se não me engano, ele fez até um dossiê na época de estudo que deixou na Câmara de Vereadores, né? Que foram tantas as lutas que ele fez. Por quê? Porque acredita, né, que nós podemos ter água de qualidade, ter um saneamento, tratamento de esgoto com qualidade, porque isso vai refletir no investimento na área da saúde também. Uhum. Então a gente vê que nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de água, nós estamos falando de futuro, nós estamos falando de vida, né? Então a gente pede aqui no final que o prefeito municipal possa fazer essa análise. É claro que nós, da Câmara de Vereadores, com a decisão do prefeito e com o envio da minuta para a Câmara, nós vamos analisar realmente o que é que ele nos enviou, se contempla, né, tudo isso que nós falamos aqui, esses 14 pontos. Eu acredito que alguns pontos poderão ser aceitos, outros não, né? Mas o que é importante? Que a gente possa ter consciência de que nós precisamos ter um bom contrato. Vamos decidir pela assinatura da minuta do contrato. Precisamos ter uma boa assinatura. O prefeito decidiu a licitação. O que eu penso que é um caminho assertivo, né? Eu acredito que a licitação é um caminho muito assertivo, porque ali na licitação tu vais colocar todas as tuas demandas. O que você quer. No detalhe. Isso, né? O que você quer no detalhe. E tu não vai ter desgaste de dizer, não, mas isso não. Tudo tu vai colocar e vamos conseguir contemplar, né, um bom trabalho. Mas é um entendimento do prefeito municipal, né, daquilo que ele entende nesse momento, e a gente confia na decisão que ele vai tomar. Tem alguns vereadores, né, e eu respeito a opinião, de que a municipalidade é o caminho, né, a municipalidade é o caminho. Eu estive visitando o SAMAI, aqui em Caxias do Sul, que hoje é uma operação que eles têm a gestão plena da água e que é uma operação superavitária.
O SAMAI, para tu termos uma ideia, no ano de 2024 ele teve 80 milhões de superávit. Né? O SAMAI tem quase 1 milhão de recursos, né? Exatamente. 800 mil e alguma coisa. Eles têm uma reserva 800 milhões. Muito grande, né? E agora eles vão investir só no prédio novo deles 50 milhões no prédio, né? Ou seja, a gestão, o modelo de gestão, claro que não foi da noite para o dia, né? Que chegou a isso, mas eles foram numa construção. E hoje, ou seja, eles conseguem fazer o tratamento de esgoto, conseguem fazer o fornecimento de água, conseguiram equalizar essa questão das áreas invadidas, né? Eles conseguiram também equalizar a questão da pavimentação, né? Então, ou seja, imagina que na municipalidade você consegue aplicar o recurso de tratamento de esgoto, de água, trabalhar a pavimentação e trazer um retorno para o município, né? Mas, é claro, tem alguns vereadores que defendem isso. Eu estou colocando aqui as 3 definições que nós temos para que a população possa entender. Mas, pode falar. Eu preciso fazer um intervalo, pode ser, vereador? Claro. Eu só queria comentar sobre a questão do SAMAI em Caxias do Sul, e aqui posso dar um testemunho também, porque na localidade onde eu nasci e passei parte da minha vida em Caxias do Sul, lá na região da Terceira Légua, fica distante mais de 12 quilômetros da cidade de Caxias do Sul. É meio rural. O ano passado chegou rede de água do SAMAI lá, para abastecer 7, 8 famílias. É isso aí. Tem rede de água tratada, passando na rua para abastecer 7 ou 8 famílias daquela pequena localidade, daquele pequeno vilarejo. Então, o que é a estrutura do SAMAI em Caxias, que é uma estrutura pública, uma estrutura municipalizada. A gente volta depois do intervalo falando mais com o vereador Davi André de Almeida sobre esta questão da água, do esgoto aqui em Farroupilha. Fiquem ligados. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Super Andreassa, aniversário Andreassa, um mês de ofertas e prêmios para você. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O aniversário Andreassa chegou e eu tô aqui para convidar vocês para essa grande festa. Prepare-se para concorrer a Vale Viagens e transformar suas compras na viagem dos sonhos. É muito fácil participar. A cada R$300 em compras, você garante o seu cupom e com as marcas parceiras, suas chances aumentam. Prêmios instantâneos direto nos caixas e vale compras de R$1.000. É ganhar na hora! Aniversário Andreassa, a sua viagem dos sonhos te espera. Vem comemorar! Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial.
As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Conheça a Howday, a loja de departamentos que vai transformar sua experiência de compras. São mais de 10 mil produtos em um só lugar. Variedade, qualidade e preço justo. Tudo pensado para você. Venha viver uma experiência de compra diferenciada. Estamos te esperando na rodovia RS 122, no Golden Center, ao lado do Via Atacadista em Farroupilha. Howday. Tudo o que você precisa num só lugar. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha, de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. A escala 12/36 é uma previsão legislativa para aquele trabalhador que trabalha no mínimo 220 horas mensais. Essa escala permite que, então, se trabalhe 12 horas e folgue-se 36 horas. Um detalhe, essa escala não prevê feriados, não prevê finais de semana, ou seja, você vai trabalhando conforme vai acabando o período de folga. A escala 12/36 é muito importante que, por mais que tenha previsão na CLT,
a empresa procure também estabelecer ela junto ao acordo coletivo do sindicato. Ela tem que ter as efetivas folgas, não folgar as 36 horas, pode ser considerado até um dano nocivo à saúde do trabalhador, se acaso realmente ele ficar com alguma doença. Por isso, é importante o efetivo registro e também verificar especificadamente com a empresa se a atividade não é muito rigorosa e venha nessas 12 horas de trabalho causar mais danos do que efetivo comprometimento de trabalho. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Super Andreassa. Aniversário Andreassa. Um mês de ofertas e prêmios para você. Já de volta aqui pela nossa TV Serra, nossa entrevista do dia de hoje, a presença aqui nos estúdios do vereador Davi André de Almeida, da bancada do Progressistas na Câmara de Vereadores. A gente trata de um assunto bem interessante, não venham me dizer não me interessa, isso sim te interessa, porque é a questão da água, é a questão do tratamento do esgoto e todos nós precisamos disso. A entrevista do dia tem um patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agenda a tua consulta, 54 3698 1103. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. E Super Andreassa, aniversário Andreassa, um mês de ofertas e prêmios para você. Vereador Davi, o senhor estava falando também no segmento passado sobre a questão do SAMAI, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Caxias do Sul. O SAMAI hoje tem uma estrutura muito grande, dá conta da cidade de Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. Só fica atrás de Porto Alegre, mais de 500 mil de habitantes. O SAMAI poderia ser um possível modelo de estrutura para água e esgoto se Farroupilha optasse pela municipalização do serviço? Eu acredito que sim, Adamati, porque o SAMAI, como eu coloquei para você, nem sempre foi assim, né? Ele iniciou, enfim, foi se atualizando e eles hoje são uma grande referência com uma grande estrutura, inclusive de atendimento ao público, né? De 0800, de WhatsApp, enfim, eles têm avançado. Eu acredito que sim, nós fomos recebidos por todos os diretores ali, nos deram toda a atenção possível e poderia ser um exemplo. Nós temos outros exemplos, né, em outras cidades da área metropolitana também, mas enfim, é uma área que aí precisa ser analisada. É por isso que nós, vereadores, enviamos então esse relatório dizendo ao prefeito municipal que ele pudesse fazer uma análise, né, e que a gente então sugeriria, né, esses 14 pontos, né, que analisassem e que ele pudesse fazer então um estudo de que, bom, a minuta é o caminho, a licitação é o caminho, a municipalização é o caminho. Eu acredito que nesse momento eu acho que ficaríamos entre a minuta e a licitação, né, que a municipalização daqui a pouco não é um entendimento que se tem do executivo, né, do executivo, né, por alguns fatores que aí eu acredito que o próprio executivo poderia falar melhor. Mas o que eu vejo assim, nós precisamos atentar aos 14 pontos e aguardar realmente o retorno da EGEA com o relatório daquilo que eles analisaram da nossa minuta. Essa sugestão que foi encaminhada ao município pelo GT, foi encaminhado para a EGEA Saneamento também? Sim, foi encaminhado para a EGEA. Teve alguma manifestação até o momento? Nós já recebemos na Câmara Municipal e hoje o relator Joel vai estar nos entregando já o resultado, né, a análise deles para nós, né?
Como nós entregamos ao Executivo, né, o vice-prefeito Thiago Brunet foi a Porto Alegre algumas vezes, né, entregou, conversou, fez reuniões e agora estamos aguardando o retorno, que nós vamos receber aí terça-feira então. Com certeza, perfeito, né? Mas o que ficou claro também pela sua manifestação, vereador Davi, e deixar claro para a comunidade é o seguinte: os vereadores não são contra um contrato, um aditivo de contrato com a EGEA Saneamento. O que está incomodando a maioria dos vereadores é que o contrato está muito vago, né? 37 anos, nós vamos fazer investimentos, nós vamos tratar o esgoto, nós vamos abastecer o município com água, mas não está claro. Isso tem que ser feito até o 2º ano, 4º ano, 10º. Claro. Quer dizer, vocês querem clareza, um contrato mais objetivo, é isso? Com certeza. O que nós queremos realmente são as informações. Nós analisamos por mais de 90 dias, nos reunimos muitas vezes, fizemos reuniões com o Executivo, inclusive, porque é uma preocupação do Executivo, do Legislativo e de toda a população. O que nós queremos é clareza. Se for enviada a minuta para a Câmara, com esses pontos, nós vamos analisar, vamos fazer agora, quando o prefeito enviar para a Câmara, nós vamos montar uma comissão, né, uma comissão que analise agora esse aditivo claramente. É claro que na conclusão do GT, alguns vereadores já têm um outro entendimento, né? Alguns vereadores pensam na municipalização, alguns vereadores pensam na licitação, mas nós não estamos contra, por exemplo, eu, vereador Davi, não estou contra aqui o aditivo. Eu quero que tenha clareza, para a gente poder, assim, ter clareza na votação. Eu não posso votar... Da forma como o aditivo foi posicionado? Difícil para você votar? Não, eu não tenho como votar um aditivo que não me traz clareza, né? Porque eu vou responder por esse voto. Então, eu vou responder diante da comunidade. Mas eu também não posso me omitir, né, e não opinar e não também trazer uma direção aí juntamente com o Executivo. Enfim, qual é o próximo passo agora? Aguardar que o Executivo envie para nós a minuta com as possíveis alterações ou não, porque ainda eu não tive o acesso à análise da EGEA, e torcer para que a gente possa aí na comissão fazer um bom trabalho e concluir o melhor para a nossa população. Certo. Vereador, uma questão que me parece importante, vocês conversaram com diversas entidades aqui no município, SIX, CDL, Cindy Lojas, Associação Farroupilha em Ação, a FAPAM e a própria FEA, Associação Sim. dos Engenheiros e Arquitetos Agrônomos aqui do município de Farroupilha. Como é que está? Como é que essas entidades têm se posicionado com relação ao assunto? Tem muito descontentamento da forma como a antiga Corsan e hoje a EGEA tem tratado a questão do município de Farroupilha na água e no esgoto? Todas as entidades elas foram ouvidas. Todo esse resultado aqui, dos 14 pontos que nós chegamos, tem a contribuição das entidades, né? Isso aqui nós fizemos no final pedimos, a FEA pontua para nós o que vocês gostariam de alteração, o AB e assim por diante nós fizemos. Então, é um posicionamento, porque nós chegamos a uma conclusão, né? Vereadores e entidades, e aí nós fizemos o relatório. Mas há um descontentamento com a Corsan, né? As entidades têm esse descontentamento, querem que sejam feito esse planejamento, essa análise, essa programação de obras, enfim, tudo que nós colocamos aqui é o desejo das entidades, é o desejo. Inclusive, que haja uma análise de um perito, alguém que realmente entenda da área e que possa fazer uma análise, aí, inclusive, do plano de saneamento básico da cidade. E nós estamos caminhando juntos, né, Adamate? Porque quando nós decidimos reunir a sociedade civil organizada, nós quisemos chamar todos para uma discussão única, que é eu acho que das últimas legislaturas, o tema mais importante, eu acho que dessa legislatura o tema mais importante que é a água. E né, quiçá até das próximas. Quiçá até das próximas, porque
Serão 37 anos e a decisão de hoje vai determinar o amanhã. Olha o tamanho da responsabilidade que nós temos de decidir. Então, as entidades, elas têm se reunido, elas têm continuado, né? A gente tem acompanhado, eu estive em mais algumas reuniões, mas em suma é isso que todos nós queremos, o melhor para a Farroupilha. A pergunta que se faz, por que 37 anos? É um prazo longo. Sim. Eu e o Davi temos a idade parecida. Estou com 48 anos, mais 37 anos, então vai dar 78 mais 7, 85 anos. Possivelmente já não esteja mais por aqui, né? Tomara que a gente esteja aí, ainda mais. Não sei, vai saber. Mas enfim, as coisas estão mudando muito rápido, né? Sim. Você pega 10 anos, vai 10 anos atrás, mudou muito os últimos 10 anos. Está mudando muito de um ano para o outro, né? Adamati, as mudanças que aconteceram de 2020, pós-pandemia, pós-modernidade, né? E nós estamos em 2025. 5 anos! Mudou muita coisa. Então, o que a EGEA coloca? Né? Que quanto maior o prazo, dá para se diminuir o valor de tarifa, dá para se trabalhar melhor a questão de custos, enfim. Mas, enfim, o que eu acredito? Que a gente precisa ter a revisão desse contrato. Eu não posso, fechar um contrato se não tiver essas questões bem claras, né? Porque eu preciso ter pontos fundamentais para tomar uma decisão. E aí, é claro, nós vamos tomar uma decisão por todos os nossos munícipes. Então, a responsabilidade é grande. O tema, eu acredito que será discutido ainda. Nós vamos ampliar mais essa discussão, não tenha dúvida. A minuta vem para a Câmara de Vereadores, mas nós vamos trabalhar essa temática, vamos montar a comissão e, com certeza, nós vamos aí trazer um resultado positivo para a população. Daqui a pouco, não aquilo que seria o ideal, mas um meio termo aí que a gente consiga garantir uma qualidade de água, qualidade de saúde, qualidade nos investimentos, penalizações claras e assim por diante. Me parece, né, vereador, me corrija se eu estiver equivocado aqui na informação, o senhor é um vereador já de 2º mandato consecutivo, que não teve nos últimos anos um assunto que tenha envolvido todos os vereadores. Os vereadores estão discutindo muito essa questão da água e do tratamento do esgoto no município. Quer dizer, veja bem, o projeto nem chegou na Câmara e os vereadores já estão discutindo. Os vereadores teriam a obrigação de discutir o projeto antes de chegar na Câmara? Não. Mas os vereadores já estão discutindo a temática, né? Então, o que eu quero colocar? A discussão, o assunto é tão relevante, é tão importante que os vereadores estão conversando sobre a temática. Sim. E me parece que é um diálogo muito até suprapartidário. Cada um defende a sua ideologia política, certo, mas é um assunto que tem despido um pouco os vereadores também da ideologia partidária, né? Sim, acabou que esse tema uniu a Casa Legislativa na discussão diante do tema, da relevância que é. É claro que hoje, já na conclusão desse relatório, alguns vereadores já têm suas opiniões diferentes, nem todos já convergem numa opinião só. Isso também é importante, né? Porque isso também traz crescimento e amplia a discussão, né? Porque tu faz o teu ponto, contraponto, tu analisa, né? E a gente vai avançando. Eu, como vereador já de 2º mandato, eu acredito, Adamati, no primeiro mandato a gente teve plano diretor, a gente teve, né, concessão do Santa Rita, a gente teve muitos temas, né, que foram importantes, o interior, as estradas, né, a gente fez audiência pública, enfim, mas nesse mandato eu acredito que do anterior e daqueles que virão, né, sempre são mandatos importantes, mas eu acho que a água ela vai marcar aí um tema e a geração aí na discussão. Com certeza. Vereador, quero agradecê-lo pela presença aqui nos estúdios, lhe deixo com os minutos finais, fique à vontade, algo mais que o senhor gostaria de colocar acerca do tema, esteja à vontade. Adamati, eu quero te agradecer pela oportunidade, né? Tu sempre tem
nos oportunizado a estar aqui diante da nossa comunidade. Também quero agradecer os nossos telespectadores, né, e fazer um convite à comunidade que continue acompanhando o trabalho dos vereadores, continuem acompanhando a participação de vocês nessas discussões, são muito importantes, relevantes, e que possam também estar conosco toda segunda-feira, toda terça-feira, a partir das 18 horas, na Câmara de Vereadores, porque ali vocês vão ver as manifestações dos vereadores, né? A TV Serra transmite aqui também, mas é importante a participação de vocês. Deixo aqui meu carinho e fico sempre à disposição. Da mesma forma, muito obrigado. Vereador Pastor Davi André de Almeida, do Progressistas, foi nosso convidado hoje aqui nos estúdios, colocando esse tema bem importante. Então, quem quiser acompanhar, depois pode voltar nas redes sociais, pode acompanhar na íntegra. Prestem atenção no que o vereador colocou aqui, porque foi muito clara a manifestação do vereador e ela é importante. Gente, a questão da água é do município. A água é um bem do município. O município pode conceder a uma empresa ou, enfim, conceder a exploração, o trabalho nesse sentido, mas o bem é do município. Então, é o município que vai dizer, vai dar para A, para B, vai conceder para A, para B. Essa é a decisão que tem que ser tomada. E você que está nos acompanhando pode procurar o teu vereador, com o qual você mais se identifica, e coloque a tua opinião sobre o assunto. Os vereadores estão aí para ouvir a opinião da comunidade. Um abraço, a gente fica por aqui, até amanhã. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Super Andreassa, aniversário Andreassa, um mês de ofertas e prêmios para você. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O aniversário Andreassa chegou e eu tô aqui para convidar vocês para essa grande festa. Prepare-se para concorrer a Vale Viagens e transformar suas compras na viagem dos sonhos. É muito fácil participar. A cada R$300 em compras, você garante seu cupom e com as marcas parceiras, suas chances aumentam. Prêmios instantâneos direto nos caixas e vale compras de R$1.000. É ganhar na hora! Aniversário Andreassa, a sua viagem dos sonhos te espera. Vem comemorar!